Nessa segunda-feira nós temos o início protocolar da primeira data FIFA da temporada 24-25. Protocolar eu digo porque as seleções de fato não entram em campo a partir dessa segunda-feira, né? A gente vai ter jogo das eliminatórias da América do Sul e também da Nations League a partir de quinta-feira. A gente pode vir aqui no Radar Esportivo na quinta. Olha só, já tem aqui a Espanha, Portugal jogando, mas à noite a gente tem a Argentina, a Venezuela, que também está um destaque muito interessante nas eliminatórias, mas nessa segunda-feira a gente tem aquele período de desaceleração com viagens, né? Jogadores que jogaram no final de semana pelos seus clubes viajam para defender a seleção. E aí nós temos aquele hiato com uma grade bem reduzida. Hoje o nosso foco vai ser na Argentina, nos jogos da Série B. E a gente vai assim até começar, de fato, os jogos de seleções. Tá bom? Não tem pra onde correr. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, o segundo dia do mês de setembro. Bom, hoje o nosso planejamento vai ser bem rápido, bem mais rápido do que no final de semana, né? Eu conto com o seu like no vídeo porque dias assim tem uma adesão bem pequena. E aí, obviamente, o YouTube não vai divulgar isso para muitas pessoas. Você tem duas opções. Você pode não fazer nada no dia de hoje, que é uma escolha até sensata, ou você pode tentar encontrar jogos onde você tem mais informações. E é o que eu vou tentar fazer por aqui, obviamente para te ajudar também, tá? Nosso foco então vai ser na Série B do Campeonato Brasileiro e também falar um pouquinho sobre a Argentina, tá? Então vai ser bem rápido. Espero o seu like no vídeo, que ajuda bastante. E obviamente, se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Mesmo durante a data FIFA, eu vou estar aqui contigo, tá? Vou te fazer companhia. Mesmo que seja uma grade ruim, vou te fazer companhia. Perfeito? Então vamos começar falando aqui da Argentina rapidinho. Às 17 horas nós temos o Gimnasia e o Argentino Júnior. Na tabela de classificação, ninguém se destaca, tá? Temos a 13ª colocação o Gimnasia e 22ª colocação o Argentino Júnior. Porém, quando a gente filtra aqui para dentro e fora de casa, o time do Gimnasia em casa teve 3 vitórias e 2 derrotas e sofreu apenas 5 gols. O time do Argentino Júnior é o pior visitante da competição, com 5 derrotas em 5 jogos e 10 gols sofridos com nenhum gol marcado. Isso me passa a sensação de que a gente pode ter algum valor para o lado de um empate anula ou uma dupla chance do lado do Gimnasia. Sendo você um trader, você também pode pensar numa correção de preço. Claro, resultados passados não garantem nada no futuro, porém dá para ficar de olho para ver o que está acontecendo com os argentinos, tá? É só uma ideia. Ficar de olho, jogo é às 5 horas. Godoy Cruz e Central Córdoba, nós temos um favoritismo claro por aqui. Vamos tentar entender o motivo? Dentro de casa, o Godoy Cruz teve 3 vitórias em 5 jogos, só perdeu uma e marcou o dobro de gols que sofreu. Fora de casa, entretanto, o Central Córdoba, ele tem 4 derrotas em 6 jogos, 10 gols sofridos, igualzinho ao Argentino Júnior, porém 4 gols marcados, só que nenhuma vitória, 2 empates. Então, nesse caso aqui, o mercado ele pegou o comportamento ruim do Central Córdoba fora de casa e automaticamente abaixou a odd do Godoy. No jogo do Gimnasia, o mercado não fez isso. No jogo do Gimnasia, o mercado ele não abaixou a odd do Gimnasia e não subiu a odd do Argentinos. Por qual motivo eu não sei, tá? Mas o fato do Argentino Júnior ser um péssimo visitante não abaixou a odd do Gimnasia, por isso que eu vejo com mais bons olhos esse dupla chance talvez do Gimnasia, né? Do lado do Godoy, eu concordo com a cotação, acho que até que a cotação do Gimnasia poderia estar pairando por volta ali de 1,80, 1,90, mas não tá. Então eu concordo com essa cotação, porque o Central também é um visitante ruim. Só que no caso do Gimnasia com os argentinos, ele escolheu manter a odd de maneira meio que natural. Nesse jogo aqui, ele já escolheu baixar a odd do time que tem um desempenho relativamente comum em casa e subir a odd do time que tem um desempenho ruim fora. O que ele devia, na minha opinião, deveria ter feito no outro jogo também. Enfim, então, entre valores, olhando por cima, talvez o primeiro jogo tenha um pouquinho mais de valor. Mas se o mercado não desceu a odd do Gimnasia, talvez ele tenha algum motivo. Vale a pena, então, a gente consultar esse jogo ao vivo, tá? Subindo para Série B. Temos o Sport e Ituano, Sport favorito, com uma cotação de 1,50. Na tabela de classificação, o Sport está na 10ª colocação. Não me parece, olhando assim, que o Sport vai ter uma arrancada em relação à briga pelo acesso. Porém, o Sport tem 3 jogos a menos do que o Novo Horizontino, o Santos, o Vila Nova, então dá para tentar buscar sim uma aproximação. Se fosse só pelo fato de jogos iguais, na minha opinião seria difícil, porque aqui o Novo Horizontino já abriu 10 pontos, mas o Sport tem 3 jogos a menos. E ele tem que começar a vencer quem?
O Ituano. O Ituano está na 17ª colocação, tem 13 derrotas, é o time que mais perdeu na competição. Fora de casa, o Ituano teve apenas uma mísera vitória, tem um saldo de gols horroroso fora, e dentro de casa, a equipe do Sport venceu 6 de 10. É excelente? Não, mas é o suficiente para ser melhor que o Ituano, na minha opinião, e eu concordo com essa cotação. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que a última vitória do Ituano ela foi recente, fora de casa, foi contra a equipe do Operário, por 2-1, mas desde então, como foi a única vitória, o Ituano ele não tem um bom aproveitamento, ele é um time que sofreu gol em todos os jogos fora, ele falhou em marcar em mais de 50% dos jogos, tem uma média de gols marcados menor do que um gol por jogo e sofre mais de 2 gols por partida fora de casa. O Sport tem bem mais vitórias, tem uma iniciativa em sair na frente muito maior, falhou muito menos em marcar, tem um ataque mais decente, uma defesa mais sólida. Então, tudo leva a crer que, de fato, o Sport é muito mais favorito. Levando em consideração que o Ituano sofreu gol em todos os jogos fora de casa e ele teve 73% de jogos com mais de 1.5 gols fora e o Sport, somado a isso, teve 70% dos jogos em casa, me parece um jogo para a gente ficar de olho nesse over 1,5 com uma cotação um pouco mais alta, né? A gente parte do pressuposto que um jogo para 2 gols é interessante, mas tenta colher uma cotação melhor durante o jogo. Não vamos queimar a largada aqui e já tentar buscar uma cotação muito baixa. Dentro de casa, nos últimos jogos, o Sport perdeu 1, né? Não marcou gol. Depois marcou 3 no Amazonas, 3 na Ponte Preta e 1 no América, sofrendo gol para todas as equipes. Então, esse ambas marcam não me parece ruim. O mercado ele não acredita por quê? Porque o Ituano ele não chega nem a 1 gol por jogo fora de casa. Nos últimos jogos fora, ele só marcou contra a equipe do Operário. Então, esse ambas marcam ele é muito mais arriscado do que o over 1,5. Dá para pensar nesse cenário? Dá, com uma cotação que seja mais rentável. 2,10 é uma cotação geralmente boa para ambas marcam, mas para uma equipe do Ituano que não consegue marcar tanto fora, talvez você precise de uma cotação ainda mais alta, percebe? Então, pode ser um caminho também, um segundo caminho. Agora, em cima do que o Sport vem apresentando, e eu faço questão de dar uma olhada aqui, no estilo de jogo que o Sport costuma apresentar dentro de casa. Porque isso faz diferença, né? Isso faz diferença. Vamos dar uma olhada juntos aqui. O Sport contra o Curitiba, ele não conseguiu ter uma superioridade tão grande, ele era favorito. O Sport contra o Amazonas, ele teve um início muito bom. É isso daqui que a gente precisa contra o Ituano, se a gente quiser trabalhar a favor do Sport. Contra a Ponte Preta, um primeiro tempo também relativamente de domínio. E voltando mais uma página aqui, no jogo contra o América ele não era favorito, no jogo contra o Novo Horizontino ele era, e no jogo contra o Novo Horizontino, olha só, ele teve problema com contra-ataques. Só que o Novo Horizontino é o melhor visitante da competição, o Ituano não é. Então, uma vitória do Sport aqui não é um cenário ruim de se pensar. O que eu faria? Eu tentaria buscar também uma cotação um pouquinho mais elevada, no mínimo em 80, tá? Mas não seria ruim não. Vou deixar a correção de preço como algo protocolar para você que é um trader. Talvez você queira trabalhar contra o Ituano, mas não é ruim pensar aqui numa vitória do Sport não. Lembrando, o Sport tem condição de alcançar o pelotão da frente se, com esses 3 jogos atrasados, ele conseguir um bom aproveitamento. Tá? Operário e Brusque, às 21h30, nós já temos um cenário também de favoritismo, mas uma cotação um pouquinho mais alta. O Brusque ele vem de vitória dentro de casa contra o Sport num jogo onde ele não era cotado para vencer, só que, sinceramente, tinha um valor muito grande, na minha opinião, na dupla chance do Brusque, porque o Brusque dentro de casa ele é muito chato de se enfrentar. Olha só, 4 vitórias em 11 jogos, tudo bem, mas teve poucas derrotas, poucos gols sofridos. Não é uma equipe que marca tanto também, mas é uma equipe que teve uma quantidade de gols sofridos muito pequena. Então, estar a favor até de um possível empate do Brusque não era ruim, o Brusque acabou vencendo. Só que o Brusque fora de casa, ele é uma equipe que tem muita dificuldade. Ele, junto com a Ponte Preta e o CRB, são as únicas equipes que ainda não conseguiram vencer fora de casa na competição. E o Operário, por sua vez, não é um mandante ruim, então essa cotação ela faz sentido, tá? Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Brusque, além de não conseguir vencer nenhuma partida, ele vem de 3 derrotas consecutivas. Eu vou até colar aqui contra quem foram. Perdeu para o Guarani por 1-0, para o Mirassol por 2-0, vai progredindo a quantidade de gols sofridos, ó, e para o Goiás por 4-1.
Então, mesmo o Brusque, que não sofre praticamente nenhum gol em casa, sofreu uma média de 2 gols por jogo fora de casa, total de 25 gols sofridos. O time do Operário vem de 2 derrotas, também é verdade, jogando contra o Vila Nova e o Ituano. Perder para o Ituano nesse jogo aqui foi uma grande zebra. O Ituano não é uma equipe boa fora de casa, como a gente já viu. Mas, tirando esse momento, o Operário até teve 4 vitórias nos últimos 8 jogos, perdeu 3. Teve 64% dos jogos saindo na frente do placar, fica sem sofrer gol em vários jogos, ou seja, tem uma defesa também bem atrativa. Só que, curiosamente, o time do Operário precisa praticamente das mesmas finalizações no alvo para marcar um gol do que o Brusque. Então, é uma equipe que quando vence dentro de casa, geralmente vence ali por placares mínimos, né? 1-0, 2-1 no máximo. No máximo ali puxando um 2-0 foi contra o CRB. Então não é uma equipe muito goleadora, tá? Então eu ficaria um pouco receoso de trabalhar o mercado de over, por mais que o Brusque puxe a gente para esse cenário um pouco mais over. Tá bom? O primeiro tempo do Operário tem mais gols marcados e bem menos gols sofridos. Já o segundo tempo é mais parelho, porém a defesa do Brusque chama negativamente a atenção. 83% dos jogos do Brusque foi com pelo menos 2 gols fora, mas aqui ó, a gente consegue perceber o time do Operário puxando esse jogo para um cenário mais under. Então eu não vou te indicar gols por aqui. Eu acho que não é ruim pensar num cenário de vitória do Operário. Você pode pensar em duas maneiras. Ou você pode tentar pegar uma cotação do Operário um pouco mais alta, né? Talvez uma cotação de 2, 1,90 durante o ao vivo, com o Operário martelando o Brusque, ou caso você veja o Brusque vencendo o jogo, tentar buscar um empate anula do Operário para uma possível virada, ou quiçá até uma dupla chance do Operário, porque o Brusque sofre muito gol. Pode ser um cenário interessante, tá? Não vou te indicar gols por aqui, porque me parece que o Brusque ele é mais econômico. Provavelmente já teve algum jogo que ele marcou uma quantidade maior, mas geralmente nas vitórias, ó, 2-0, 2-0, 1-0, ele é um pouco mais econômico. Já o time do Brusque, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, avantajado na quantidade de gols sofridos. Mas mesclando os dois, eu acho que a gente pode ficar aqui num cenário de não olhar para gols, tentar buscar uma odd do Operário mais alta para trabalhar a favor. Se o Brusque sair na frente, quem sabe até pensar numa virada ou numa dupla chance do time do Operário. Beleza, meus amigos? De jogos complementares, eu não tenho muita coisa para te indicar. Na Copa de Israel não tem nenhuma equipe que a gente conhece. Série C da Itália é muito longe ainda. Tem o Campeonato Paraguaio mais tarde. Tem o Campeonato da Sérvia. Tem a segunda divisão da Espanha com o Eibar e Levante. Deixa eu ver como é que eles começaram aqui. Mesma coisa, né? Uma vitória e um empate. O Elche e o Córdoba também um cenário parecido. Nenhum dos dois venceram. Um empate e uma derrota para o Córdoba. Um empate, aliás, 2 derrotas para a equipe do Elche. São jogos complementares. Ainda está no início do campeonato, a gente não tem tanta informação, nem mesmo de estatística. Seria para trabalhar ao vivo mesmo, mas é por sua conta e risco. À noite tem o Clausura, né? Dá para você trabalhar aqui o Montevideo Wanderers e o Nacional, que a gente já conhece. E o Liverpool de Montevideo também pega o Deportivo Maldonado. Na Venezuela tem o La Guaira e o Metropolitanos. São equipes que eu particularmente não acompanho. Vou deixar como opção, né? Se você quiser acompanhar. E é isso, o espaço está aberto aí para vocês, para correções, complementos, obviamente para a gente compartilhar um pouco de ideia. Lembre-se que nada tá FIFA. Se você não quiser fazer nada, você não é obrigado. A melhor coisa que você pode fazer em jogos sem informação é não fazer nada, né? Não fazer nada também é fazer alguma coisa, tomar essa decisão também é trabalhar. Então, não vou te julgar, fica tranquilo. Serei seu amigo, tá? Mas vou estar aqui todos os dias para tentar te ajudar a montar uma grade, mesmo que seja mais escassa, decente para você observar. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.